e agradeçamos a Deus por tamanho e bom benefício que o Senhor tem nos feito. Então oremos ao Senhor. Deus amado, nós louvamos o Teu nome. Com graça em nosso coração, nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrantado, contrito, e pedindo agora ao Senhor que o Senhor possa ter recebido o nosso culto com cânticos, com orações, com a pública leitura da Tua palavra, com pedidos de perdão. Ó Deus amado, em face a isso, ó Deus, nos dá agora o prêmio da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que, agraciados com o Evangelho, nós possamos ser fortalecidos. Ó Senhor, nutre a nossa alma com o alimento, o maná vindo de Ti. Ó Senhor santo e maravilhoso, todas as coisas são para Ti, e a Tua palavra nos ordena sobre este serviço tão importante para a manutenção de nossas vidas. Que possamos já chegar a Ti com o coração voltado e inclinado à Tua presença, com os ouvidos atentos e com a alma sedenta para tomar do Teu Evangelho e, sob a graça da Boa Nova, ser mantido e sustentado na verdade. Oramos por Cristo Jesus, o Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, abramos a Escritura no livro de Mateus, capítulo 9, verso 14 ao verso 17. Mateus, capítulo 9, verso 14 ao verso 17. Assim nos diz o Senhor, irmãos. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura ou buraco. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Irmãos, possamos nos assentar. Eu não sei se vocês já ouviram, mas aliás, eu não sei se você sabe, mas nós somos envoltos de algumas atividades espirituais. Dentre essas atividades espirituais, eu gostaria aqui apenas de citar, não ressaltar, mas citar apenas. Você tem a oração, é uma atividade espiritual. A leitura pública e privada da palavra de Deus também é uma atividade espiritual. A prática da pregação do Evangelho é uma atividade espiritual. O discipulado em si talvez seja uma atividade espiritual urgente entre o povo de Deus, mas talvez tenha uma atividade espiritual que eu não vou apenas citar, agora vou ressaltar, que nós estamos às vezes em falta. E talvez a falta dessa atividade espiritual, ela muito se dê pela péssima compreensão que nós temos acerca dela mesma. Eu gostaria de falar para você acerca do jejum. Então, possivelmente ou provavelmente você tenha uma perspectiva acerca do jejum que não é bíblica. E aí a culpa não somente é sua, a culpa passa a ser também da liderança da igreja, que quando instrui acerca do jejum, provavelmente não está instruindo de forma bíblica, ou talvez esteja passando para você uma forma dita por bíblica, quando na realidade não se encontra fundamento algum
para a prática de tal coisa. Muito que se tem falado hoje em dia sobre o jejum não corresponde à prática bíblica do jejum. A própria Escritura Sagrada define isso. Nós temos uma prática da ciência médica que diz que o jejum pode ser praticado por aqueles que estão prestes a realizar alguns exames. E aí o jejum equivale-se à ausência apenas de alguns alimentos ou de algumas bebidas. Mas eu quero lhe dizer, eu quero lhe antecipar que esse não é o jejum bíblico. A Bíblia não ensina esse tipo ou essa prática de jejum. Nós temos no Novo Testamento o exemplo de Cristo que jejuou. Por exemplo, você tem o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4 que nos dizem sobre o jejum de Cristo. Nós temos Cristo falando sobre o jejum também no capítulo número 6. Lá no capítulo número 6, ele diz basicamente o que nós não devemos fazer quando jejuarmos. Mas eu gostaria de fazer primeiramente para você 3 perguntas que estarão envoltas apenas em 2 versículos. Os versículos de número 14 e o versículo de número 15. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você sabe quando deve jejuar. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você sabe como jejuar. E a terceira pergunta é se você sabe para que você deve jejuar. E os versículos 14 e 15 nos respondem isso de forma muito clara. Como jejuamos, quando jejuamos e por que jejuamos. Os versos 14 e 15 nos traz uma lição clara acerca dessa obrigação espiritual. Então, o primeiro ponto da mensagem vai trabalhar essa primeira disciplina espiritual, acerca do jejum. O segundo ponto da mensagem, que está entre os versos 16 e 17, vai nos dar acerca dos benefícios que o jejum pode causar. Ou essa atividade espiritual pode nos causar um benefício enorme e que a maioria dos crentes não tem provado, e que se torna até mesmo às vezes um ato de irresponsabilidade que nós temos perante uma atividade espiritual ou um mandamento do Senhor tão importante para a manutenção da nossa vida. Então eu gostaria de observar com você agora o primeiro ponto da mensagem, e a gente vai ficar aí na leitura dos versos de número 14 e 15. Eu vou trabalhar com vocês o máximo de exegese possível nesses 2 versos, para que a gente tenha uma boa compreensão de quando jejuamos, como jejuamos e o porquê jejuamos. Vejam só, irmãos, o verso 14, ele é promovido em cima de uma pergunta. Os discípulos de João chegam até Cristo e dizem assim: nós jejuamos e os fariseus jejuam. Quando os discípulos de João estão dizendo isso, estão dizendo basicamente o seguinte: nós somos herdeiros espirituais daquele que foi adiante de vós, abrindo o caminho para que você pregasse a palavra. Nós somos herdeiros espirituais de João Batista e nós jejuamos. E nós temos os exemplos dos melhores religiosos da nossa terra, os fariseus. E eles também jejuam. Nem sempre a palavra fariseu ela é pejorativa no sentido negativo. O fariseu era aquele que era o mais envolvido com a religião, que era o mais envolvido com o exame da lei do Senhor. E isso era extremamente benéfico. Então os discípulos de João estão dizendo basicamente o seguinte: nós que somos herdeiros espirituais de João, jejuamos. Os melhores religiosos da nossa terra também jejuam. Agora nós queremos te fazer uma pergunta: por que teus discípulos não jejuam? Essa é a pergunta franca dos discípulos de João. E essa pergunta ela vai ter uma resposta impactante. Cristo vai quebrar
literalmente a perspectiva que eles tinham acerca do jejum. Porque ao fazerem essa pergunta no verso 14, parece que eles estão querendo levar em evidência a questão do sofrimento. É como se eles estivessem perguntando da seguinte maneira: nós sofremos e os fariseus também sofrem. Por que teus discípulos não sofrem também? E por que nós estamos indo nessa perspectiva de sofrimento? É porque todo o capítulo 9, ele vai nos lembrar acerca de que os homens estão sujeitos a Cristo. Segunda coisa, uma vez que eles estão sujeitos a Cristo, eles não vivem na prática do pecado. Consequentemente, eles sofrem. Ora, se nós não vivemos na prática do pecado, isso é uma consequência de que nós estamos sofrendo, porque nós estamos simplesmente abandonando aquilo que mais amamos. Eu quero lhe lembrar que todo e qualquer pecado é muito bom, com exceção daquele que tem a masculinidade ou a feminilidade definida. Ele não vai achar que o homossexualismo é algo bom. Mas tirando esse, todo pecado é bom. Manter relação sexual é bom, roubar é bom, mentir é bom, fazer agafo, carinho no coração ou no ego, massagear o ego do homem é bom, bajular é bom, fazer com que os homens caiam em condenação para que você não entre em condenação é muito bom. Então pecar é bom. Então a perspectiva do capítulo 9 é basicamente dizer o seguinte: nós sofremos, os fariseus também sofrem, e por que os discípulos não sofrem também? Então veja que eles entendem que o jejum está aqui atrelado ao sofrimento. E a resposta de Cristo no verso número 15 vai quebrar isso de vez. Porque a resposta de Cristo é dizer o seguinte: olha, eles não jejuam porque eu estou com eles. Mas ele diz assim: mas quando lhe for tirado o esposo, então jejuarão. A palavra tirado aqui está envolvendo a situação de morte. Quando Cristo está dizendo o seguinte: quando eu for entregue, ou quando eu não estiver com eles fisicamente, então esse será o motivo pelos quais eles jejuarão. Nós entendemos aqui que Cristo está falando da sua presença física, porque caso não fosse, você teria uma contradição na Bíblia. A contradição do verso 18 do capítulo 28 do livro de Mateus. Cristo dá a seguinte notícia, nós até lemos nessa noite, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aí, amém. Mateus 28, 18. Então veja, quando ele diz assim: quando eu for tirado, é falando da presença física. Então, quando eu não estiver mais fisicamente com eles, então eles terão um motivo de jejuarem. Agora vocês entenderam aqui quando é que o homem deve jejuar e por que os homens devem jejuar? Cristo responde essas duas perguntas, dando-lhe a eles uma resposta reta ou uma resposta direta. Ele diz assim: quando o esposo for tirado. É o quando jejuamos. A causa pelo qual jejuamos. Nós não jejuamos por qualquer causa, mas nós jejuamos por causas específicas. Os nossos símbolos, os nossos padrões de fé também nos ensinam isso. Nós não jejuamos por qualquer motivo. A nossa tradição diz que o motivo pelo qual jejuamos deve ser por motivos de calamidade pública. Nós não somos um país bélico, mas nós enfrentamos confrontos e guerras dentro de nossa nação. O estado vizinho aqui, o Ceará, tem enfrentado dias terríveis, motivo pelo qual os crentes agora também devem jejuar, porque aquele estado está sofrendo uma opressão eminente e enorme.
Os crentes são chamados a um jejum solene. E é isso que Cristo está dizendo agora para os discípulos de João. Sabe por que eles não jejumam? Porque o esposo está com eles. Veja, ao se referir agora a esposo ou a noivo, estando entre eles, na tradição do povo de Deus, o noivo caminhando com as testemunhas era motivo de muita euforia ou de alegria. Não haveria motivo para que houvesse um pranto solene, ou um jejum solene, ou um jejum coletivo. Porque os homens estariam ao lado do noivo, e ao lado do noivo se celebra, se canta, se está com alegria, come e bebe, e come e bebe bem. Agora veja, o noivo estando com eles, a Jesus está dizendo, é por esta causa que eles ainda não jejuam. Mas quando o esposo for tirado, ou quando eu não estiver com eles mais fisicamente, veja, aí sim eles jejuarão. Então veja, há uma resposta sobre o quando os homens devem jejuar. Jejuamos por causas específicas, ou aliás, por causas que merecem de fato o nosso jejum. E o jejum tem uma circunstância. Veja, há um trocadilho no verso 15. Eu estou com eles, eles não jejuam. Mas se eu estiver ausente, eles jejuam. Qual é o trocadilho que é aqui? A presença física evita o jejum, mas a ausência da minha presença faz com que eles me busquem espiritualmente. O jejum, portanto, o jejum estabelecido pela Escritura é a ausência total de tanto o alimento físico como o alimento líquido. O alimento deve ser evitado para que aqueles homens possam então estarem buscando a Deus. Tinha um livro antigo, na minha época, antes de fazer até mesmo um seminário, eu lembro da editora aqui, mas não vou citar para os irmãos, que ela dizia assim, 4 tipos de jejum. E um era a ausência de água. Então, veja, aliás, só não podia ter ausência de água. Então, você se ausentava dos alimentos, mas não se ausentava da água. Era chamado de jejum parcial. Aí, esse jejum parcial, ele fazia um contraste com um jejum completo, ou um jejum total, que era a ausência total de alimentos e a ausência total de líquidos, inclusive a água. É desse tipo de jejum que a Escritura fala. Qualquer outro tipo de prática de jejum é uma prática à parte da Escritura. Não chega a ser antibíblica, só não tem fundamentação na Escritura Sagrada. O jejum, portanto, é a busca do homem por Deus, é a busca do homem por se aproximar de Deus. Então, quando jejuamos, nós estamos dizendo, nós estamos com excessa fome de Deus. O motivo pelo qual jejuamos é publicarmos que nós estamos ansiosamente buscando pelo Senhor, para que o Senhor faça algo que está fora do nosso alcance. E aqui eu gostaria de lembrar para os irmãos do que me aconteceu há um tempo atrás. Eu fazia seminário e eu incomodava muito os meus colegas de quarto, porque a boa parte deles tinha um computador e eles faziam os trabalhos e eu não podia fazer meus trabalhos porque eu estava no seminário e eu não tinha computador. Uma coisa que me afligia é porque eu estava no seminário contra a vontade dos meus familiares e eu não tinha dinheiro suficiente para comprar um computador, mas eu precisava de um computador para fazer os meus trabalhos. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, eu vou jejuar e vou orar ao Senhor, e o Senhor vai fazer com que o coração dos meus familiares sejam quebrantados e eles me presenteiem com um computador. E eu fiz isso, e ninguém sabia lá no seminário que eu estava fazendo isso. Passados-se alguns dias, então eu peguei o telefone, liguei para casa
E falei com minha tia, a primeira que atendeu o telefone, eu disse: tia, eu estou no seminário, a senhora sabe disso, e eu tenho trabalhos aqui para desenvolver no seminário, só que eu estou com muita dificuldade de desenvolver esses trabalhos, porque eu não possuo computador, não tenho dinheiro para comprar um computador, e eu estou gastando um pouco dinheiro que eu tenho numa máquina de impressão. Então eu gostaria que a senhora comprasse um computador para mim, para que eu pudesse produzir os meus trabalhos, não pudesse mais angustiar os meus colegas de quarto, e eu pudesse, portanto, me dar bem. E ela disse: não se preocupe não, daqui a 2 ou 3 dias eu vou colocar o dinheiro na sua conta e você compra seu computador. Poxa vida, quando eu liguei o telefone, eu disse: deu certo. Deu certo. Passados-se algumas semanas depois, eu estava envolvido num segundo problema. Um assunto no seminário que era extremamente difícil, e eu estava com extrema dificuldade de responder. Fui orar ao Senhor e disse: eu vou entrar em jejum novamente, para que eu possa enfrentar o professor e a sua prova e possa me dar bem. Se tinha uma coisa no seminário que eu não gostava, era tirar nota baixa. Então eu vou orar e também vou jejuar para que eu possa me dar bem. E um colega de quarto percebeu isso, e chegando para mim disse assim: ó, Alan, deixa eu te fazer uma pergunta, porque ontem eu percebi que você não desceu lá para o refeitório e não almoçou e nem jantou, e hoje a gente acaba de regressar do almoço e você também não desceu, está acontecendo alguma coisa? Eu disse: tá, eu gostaria de compartilhar aqui com você, e você não comentasse com ninguém. É porque eu estou em jejum, eu estou jejuando ao Senhor, você sabe, semana que vem nós teremos uma prova, uma atividade muito difícil, e eu estou com um medo muito grande de tirar uma nota muito baixa. Ele disse: rapaz, deixa eu dizer um negócio aqui para ti, o jejum não resolve não. Não resolve não, o que resolve para você aí é estudar, viu? Você tem que estudar de forma muito pesada, porque se você jejuar, você vai chegar na prova muito fraco, e você vai tirar uma nota muito baixa, se conseguir fazer a prova. O que é que o colega de quarto estava querendo dizer para mim? A questão, Alan, é que há coisas que você pode resolver, e há coisas que somente Deus pode resolver. Para as coisas que somente Deus pode resolver, aí você jejuma. Mas as coisas que somente você pode resolver, ou que você pode resolver, aí não precisa de jejum não. E é justamente esse o ensinamento que a Escritura aqui nos versos 14 e 15 quer nos transmitir. O jejum, ele deve ser feito para coisas que Deus, somente Deus pode resolver. Mas aquelas coisas que dependem de você, então você não há nenhuma necessidade de jejuar, irmão. Aquelas coisas que dependem de nós, façamos. Aquelas coisas que dependem exclusivamente de Deus, peçamos a Ele, para que Ele assim o faça. Por que os discípulos de Cristo não jejuavam? Porque aquele que estava com Ele podia fazer todas as coisas, e tudo aquilo que vinha no coração deles era prontamente respondidas por Cristo. O jejum, portanto, é um ato específico de uma atividade espiritual que demonstra claramente que nós ansiamos pela ação de Deus. Segunda coisa é que a resposta dada por Cristo: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Cristo me dá aqui o segundo motivo pelo qual eu devo jejuar. É porque se Ele não está fisicamente comigo, mas espiritualmente eu posso buscá-lo. Cristo diz claramente que os seus discípulos iriam jejuar no momento em que eles o buscassem. Crentes devem buscar a Deus. Crentes devem ansiar pelo Senhor. Crentes devem urdir em buscar ao Senhor, e por isso devem jejuar. Eles oram, jejuam e leem a palavra de Deus, e portanto buscam a Deus.
É o motivo pelo qual nós jejuamos. Porque nós não somente temos um grande problema que somente Deus pode resolver, mas também jejuamos porque queremos buscar ao Senhor. E aí os nossos pais históricos da igreja, eles faziam um jejum solene e coletivo. Todo o povo de Deus jejuava, porque eles tinham um grande problema perante a sua frente. No seu horizonte habitava-se então um grande problema. Então eles jejuavam para que Deus resolvesse o problema que eles não poderiam resolver, mas com o intuito de que naquele jejum eles estavam também ansiando pela presença de Deus, ou fome de Deus. Então o jejum marca isso primordialmente. Eu não estou com fome de alimento, mas eu jejum porque eu estou com fome de Deus. E essa deve ser, portanto, uma atividade espiritual que deve exercitar todos os crentes. Mas é impactante, irmãos, como nós jejuamos e jejuamos errados. E jejuamos pelos motivos completamente equivocados. Só jejuamos quando estamos prontos para fazer um exame. Então ele já começa completamente equivocado. Nós não temos causa para o jejum. Segundo, jejuamos não porque nós estamos com fome de Deus, mas jejuamos porque queremos um problema nosso inteiramente ou integralmente resolvido. São duas perspectivas completamente equivocadas acerca do jejum. Nós temos que ter uma causa, motivo para jejuarmos. Mas o motivo maior que deve girar em torno do jejum é porque devemos fazer essa atividade espiritual na ânsia de buscarmos a Deus, na ânsia de nos aproximarmos do Senhor. E é interessante que o jejum ele causa uma perspectiva nobre entre o povo de Deus. Veja só, quando Cristo responde para os discípulos de João acerca do jejum, ele mostra como esses discípulos estariam. Vejam o verso número 15, como ele disse: disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Veja, e então, o então aqui se refere a todo o povo. Então é o coletivo do povo. E então jejuarão. Veja, não é um ou dois que jejuarão, mas são todos que jejuam. Fala da coletividade do povo de Deus. Então veja, o quando jejuamos está respondido por uma nobre e solene causa. Agora, o como jejuamos deve fazer parte de toda a coletividade do povo de Deus. O jejum ele não é individual. O jejum ele é coletivo. Veja, a igreja do Senhor ela sempre trabalha em termos de coletividade. Nós temos alguns versículos em separado que trabalham essa coletividade do povo de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo de número 2, se você puder observar comigo, nós temos 3 versos que trabalham a coletividade de todo o povo de Deus. O primeiro é que você observe aí o verso número 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão aqui não é a Santa Ceia. A Santa Ceia parte do verso seguinte, no partir do pão e nas orações. Veja, a comunhão aqui refere-se ao coletivo de Deus que tem contato com o Senhor. Agora vejam o verso número 44. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então veja, os homens têm comunhão com Deus, e o verso 44 diz que estavam juntos. Agora observe o verso 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Ora, se vão para o templo,
eles estão em jejum, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A coletividade do povo de Deus agora jejuma, e a coletividade do povo de Deus se reúne para partir pão. Agora, veja, qual é o benefício que nós vamos obter quando fazemos isso coletivamente? Ou quando coletivamente a igreja de Deus trabalha para o Senhor? Veja, verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Veja, o benefício do jejum. O povo de Deus buscando ao Senhor com fome dele, e por uma causa nobre, apresentando o seu motivo perante o Senhor. Irmãos, há quanto tempo nós não vemos isso na nossa igreja? Há quanto tempo nós não nos reunimos de forma coletiva, apartados do mundo, próximos a Deus, lhe apresentando a causa dos homens, em comunhão com o Senhor e juntamente com os irmãos perante Deus por uma causa tão nobre? Veja, há quanto tempo nós não fazemos isso? E a causa de que nós não fazemos isso, veja, é porque o mundo não tem visto isso de nós, e portanto, aos olhos do mundo, às vezes nem agradáveis ao mundo nós somos, nem agradáveis aos homens. Por esta causa somos. Veja, o motivo do estanque da igreja é porque às vezes nós não procedemos biblicamente conforme a orientação do Senhor. E aí, irmãos, segue-se que às vezes nós queremos ser mais sábios do que Deus, querendo inventar as nossas próprias circunstâncias, querendo inventar os nossos próprios modelos de como as coisas devem serem feitas, e não conforme o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Oh, irmãos, o pior de todas as coisas, quando nós não nos arrependemos de pecados que praticamos e continuamos consequentemente, dia após dia, errando no mesmo erro, caindo no mesmo buraco, e como nada demais nos acontece, nós até pregamos ao nosso coração de que todas as coisas estão muito bem, quando na realidade não estão. O jejum nos ensina que nós somos coletivos, que ele deve ser apresentado por uma causa nobre, que evidencia a nossa comunhão com Deus, e que o Senhor nos agracia. Vocês querem ver agora o que Jesus responde sobre o beneplácito do jejum? Ele responde nos versos 16 e 17. Ele responde de forma dupla. Ele diz assim: primeiro, não se coloca remendo novo em roupa velha. Depois ele vai dizer o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos. Perceba que, acabando de dizer o como os homens devem jejuar e quando os homens devem jejuar, ele diz agora acerca de qual benefício nós adquirimos no jejum. Percebe, ele diz assim: não se põe remendo novo em roupa velha, não se põe vinho novo em odres velhos. Quando foi que Cristo, ou a Escritura, pela primeira vez falou sobre roupas velhas? Vocês têm alguma lembrança? Deixa eu fazer vocês lembrarem. 40 anos o povo de Deus peregrinou no deserto do Sinai. E o que é que diz a Escritura? As suas roupas não se desgastaram. Quando foi que você viu pela primeira vez vinho novo sendo colocado em odres?
João capítulo 2. Veja, Êxodo fala da peregrinação do povo. João capítulo 2 fala de vinho. Por que a roupa do povo não se desgastava? Porque o Senhor estava com ele. Não foi assim? De dia era uma coluna de nuvens, à noite uma coluna de fogo. Por 40 anos o povo peregrinou no deserto. E o que é que diz o texto? Deus estava com eles. Quando Cristo multiplicou, quando Cristo transformou a água em vinho, Ele mandou encher as talhas. O que ele estava querendo dizer ali quando a água foi transformada em vinho? É que Ele estava fazendo uma purificação de quem? De todos os seus discípulos. Eu já preguei isso aqui na igreja. A purificação começa com os discípulos, depois vai para o templo. Lembra que lá no capítulo 2 Ele purifica o templo. Lá no capítulo 3 ele purifica o mundo. Lá no capítulo 4 Ele purifica os inimigos os samaritanos. Lembra da mulher samaritana? A água que se transforma em vinho. Com essa resposta, o que ele está querendo dizer para os discípulos de João? Veja, eu estou com eles. E é por isso que as roupas deles não se desgastam. Sempre serão novas. Veja, eu estou entre eles. E eles são o quê? Purificados. Quando jejuamos, irmãos, é uma clara evidência de que Deus está entre o seu povo. E o seu povo é renovado. Não somente renovado, mas o seu povo é o quê? É cheio de Deus. Seu povo é habilitado, é capacitado. Veja, quando Cristo responde aos discípulos de João, o motivo do jejum é que quando eu estiver não mais com eles, então eles jejuarão. E não será colocado remendo novo em pano velho. Ou seja, eles sempre serão renovados. Ao passo que eles sempre serão cheios. Haverá vinho nos odres, e os odres não serão velhos. Os odres serão novos, e os odres serão conservados. Ele está dizendo para eles: olha, vocês serão mantidos vivos se vocês me buscarem. Vocês serão preservados se vocês me buscarem. Agora nós entendemos claramente o verdadeiro significado do jejum. Jejuamos porque queremos mais de Deus. Jejuamos para sermos preservados, mantidos, conservados e não desgastados. Qual é a imagem que nós temos do povo de Deus? Lembram? O Senhor nunca nos chamou de quê? De velhos. Ele sempre nos chamou de quê? De crianças. A criança, na nossa perspectiva, ela é sempre nova. É algo novo, é algo renovado. É algo que acabou de vir à existência. É isso que dá a presença de Deus entre seu povo. Nós somos preservados, nós somos renovados. Os crentes, se quiserem ser preservados, os crentes, se quiserem ser renovados, eles não devem buscar na ciência, mas eles devem buscar em Deus. Nós temos aprendido aqui, irmãos, que na igreja, por sinal, que se nós estudarmos muita geografia, muita história, muita ciência, química, física, biologia, português, matemática, nós seremos muito inteligentes. A inteligência pode ser adquirida. Estude muito. Mas sabedoria não. Sabedoria só pode ocorrer se buscarmos a Deus. E da forma estabelecida na sua palavra.
Não invente caminhos de ir para Deus. Eu vou fazer desse jeito, dessa maneira, desse modo, e Deus vai se agradar. Porque o que importa é o meu coração. Não vá por aí. Há caminhos que ao homem parecem retos. Salomão disse assim: do coração do homem saem as saídas para a vida. Eu acho que você não deve pegar esse caminho. O único caminho que você deve pegar é o caminho de Cristo. E ele é único. O mundo apregou que todos os caminhos levam a Deus. E essa não é uma pregação nova, é uma pregação antiga. É uma pregação que começou há 2000 anos atrás, quando dizia assim: todos os caminhos levam a Roma. Aí hoje se diz: todas as religiões ou todos os caminhos levam a Deus. Não se engane. Veja, só existe um único meio pelo qual nós podemos nos achegar a Deus. Então, ou nós fazemos conforme a Escritura nos instrui acerca de como devemos fazer as coisas, ou nós tomaremos um caminho completamente equivocado, completamente adverso. Então, por que jejuamos? Nós não jejuamos para benefício próprio. Jejuamos por benefícios do povo. Jejuamos porque buscamos a Deus. No jejum nós não temos fome de alimento, mas no jejum nós temos literalmente fome de Deus. Outra coisa, o jejum nos traz esse benefício de sermos renovados pelo Senhor, e de sermos cheios dele, de sermos capacitados por ele. Acabei de vir lá de Rodeador e eu dei lá esse exemplo. Quando eu era menor, a minha família é muito envolvida em política. Eu tive um tio que eu me espelhava muito nele. Ele até foi deputado estadual, foi votado aqui em Salgado de São Félix. O vereador Mando conhece muito bem ele. Ele foi, o primeiro emprego de Mando foi meu tio que deu. Uma vez eu estive até conversando com o Mando, e Mando falando dele para mim. E eu me lembro que os meus pais me pegavam pelo colo e levavam para os comícios. E eu ficava abismado vendo meu tio falar em público. E como eu era o mais velho dos netos, então quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, entrava no quarto, juntava meus primos todos, meus irmãos, colocava todo mundo sentado, às vezes a contragosto. Eu era o mais velho, tinha mais força do que eles. O que se levantasse, talvez eu ia bater nele. Então eles, com medo de mim, eles ficavam todos sentados. Eu botava um banquinho, subia em cima e começava a discursar. E eu comecei a criar no meu coração, dizer: eu vou ser político, eu vou ser igual a meu tio. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. O tempo foi passando e minha família não é uma família cristã. E uma menina que trabalhava lá em casa, ela era crente da igreja batista, ela me pegava pelo braço, me levava para a igreja. E eu comecei a ver o pastor pregando na igreja. E aquilo muito me admirava. Eu devia ter entre 11 e 12 anos de idade. E eu comecei a dizer no meu coração: eu vou querer ser igual a esse pastor. Agora eu nunca vou ter condição de ser igual a esse pastor, porque esse pastor fala muito bem. Esse pastor fala de Deus. Esse pastor fala de Cristo. E eu não tenho condição de falar de Deus. E eu não tenho condição de falar de Cristo. Mas por que eu dizia essas palavras? Porque eu não tinha comunhão nenhuma com Deus. Como eu poderia falar de Deus se eu não tinha comunhão com Ele? Como é que eu poderia falar de Cristo se eu nunca tinha tido comunhão com Cristo? Como eu poderia falar das grandezas de Deus se eu nunca tinha visto as grandezas de Deus? Se eu nunca tinha entendido as grandezas de Deus? Como é que eu poderia falar de salvação se eu não era naquele instante salvo? Como é que eu poderia falar das doutrinas do Senhor se eu as não a conhecia? Passou-se o tempo, chegou a minha época, Deus me salvou, Deus me achou. E pouco tempo depois recebi então pela igreja o chamado ao ministério pastoral. Fui ao seminário, me habilitei, Deus teve misericórdia de mim e hoje eu prego o Evangelho de Cristo. E prego sem nenhuma dificuldade qualquer doutrina do Senhor.
Mas por que eu faço isso hoje? E por que eu não fiz isso antes? É porque antes eu não tinha comunhão com Ele. O jejum faz com que eu tenha comunhão intrínseca com o meu Deus. E portanto, eu tendo comunhão intrínseca com o meu Deus, eu posso falar dele. Eu posso falar de suas grandezas. Eu posso falar de suas preferências. Eu posso falar do seu gosto. Eu posso falar do seu amor, do seu poder, da sua justiça, do seu juízo, da sua glória e de quão terrível Ele é. Porque eu tenho comunhão com Ele. Os crentes também têm comunhão com Deus e também podem fazer de semelhante modo. O jejum me leva a ter comunhão com meu Deus. É por isso que crentes devem jejuar. Motivo maior do jejum é a manutenção de comunhão com Deus. Motivos especiais surgem. A nação que entrou em guerra, a nação que passa por um grande problema, os cearenses que enfrentam literalmente guerra diária, eles têm motivos para jejuarem. Talvez hoje nós não tenhamos motivo para jejuar, mas se o tivermos, faremos conforme o modelo bíblico, mas primordialmente para buscar a exaltação da glória do Senhor. É por isso que nós devemos jejuar. E aí, irmãos, ao mesmo tempo seremos renovados e capacitados, habilitados por Deus. Que o Senhor nos abençoe e que esse ensinamento acerca do jejum possa, portanto, permear sobre nossas vidas. Amém, irmãos.